Pegue as escrituras aí para você conferir o que nós estaremos apresentando agora. O importante é pegar as escrituras. Por quê? Porque se você pegar as escrituras, você poderá comparar aquilo que nós estamos falando, assim como os bereanos. Nós queremos falar hoje sobre uma mulher bastante importante, uma serva do Senhor. Nós vamos falar sobre esta mulher, a serva do Senhor, que é Maria. Maria, mãe de Jesus. Amém? Maria, mãe de Jesus. Ela era uma mulher que foi descrita por Deus como agraciada. E a palavra agraciada vem do grego, que significa essencialmente muita graça. Maria recebeu a graça de Deus. A graça é um favor imerecido, que significa que é algo que recebemos apesar do fato de não sermos merecedores. Maria precisava de graça de Deus, ou da graça de Deus, assim como o resto de todos nós precisa. Então nós vamos falar sobre Maria, uma mulher abençoada, uma mulher, como diz as escrituras, bem-aventurada. Somente isto que as escrituras diz. As escrituras não apresentam Maria como mãe de Deus. Quero começar com este ponto. As escrituras não apresentam Maria como mãe de Deus. Com todo respeito à sua crença e com todo respeito a Maria, a Pedro, a João, a todos os nossos irmãos, os santos que a Bíblia fala, que os santos que a Bíblia fala não são aqueles canonizados pela Igreja Romana, mas os santos são aqueles que levam a vida separada da vida que o mundo leva. Todas essas pessoas são chamadas de santos nas Escrituras. Os santos não são aqueles que são canonizados, mas os santos são aqueles que são santificados por Jesus. Amém? Então quero dizer aos amigos que quando o Concílio de Nicéia definiu que Jesus também é um Deus, surgiu a ideia de que Maria, se Jesus é um Deus, Maria seria mãe de quem? De Deus. Eu quero trazer a você o que o próprio Deus diz. Você crê que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é outro Deus? E eu quero perguntar a você, em quantos deuses você acredita? E eu trago para você o que o próprio Deus diz a respeito da existência de outro Deus. Em Isaías 44, versículo 6, Deus diz assim: fora de mim não há Deus. Em Isaías 44, versículo 8, há outro Deus além de mim? E o próprio Deus responde: não. Em Isaías 45, 21 diz: não há outro Deus senão eu, não há outro. Em Isaías 45, 22, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 46 e 9, porque eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Não há outro semelhante a mim. Dizer que Jesus é um Deus e é semelhante a Deus não é verdade, porque o próprio Deus diz: não há outro Deus semelhante a mim. E eu convido você a conhecer o primeiro dos 10 mandamentos. Está em Êxodo 20, versículo 1 e 3. Então falou Deus todas estas palavras dizendo: falou Deus todas estas palavras dizendo: não terás outros deuses além de mim. É o próprio Deus dizendo: não tenha outro Deus além de mim. E você acredita no que Deus falou ou no que os homens têm ensinado, no que a tradição tem dito? Também o profeta Oséias, no capítulo 13, versículo 4, ele diz assim: portanto, Deus fala pela boca de Oséias: não reconhecerás outro Deus além de mim. Você crê que Jesus é Deus e que o Espírito Santo também é Deus? Você crê numa doutrina da Trindade? Você crê? Em quantos deuses você acredita? Existe a possibilidade de Maria ser mãe de Deus? Então, diante desses textos, nós dizemos: Maria, ela é mãe de Jesus. Ela era uma mulher que foi descrita por Deus como agraciada. Somente isto. Maria é uma mulher comum, vamos dizer assim, no sentido de outras mulheres importantes das Escrituras. Ela também ela desempenhou um papel todo especial, mas ela não é nada além do que as Escrituras colocam. Ela só é aquilo. A Bíblia nunca diz que Maria foi qualquer coisa além de uma mulher comum que Deus escolheu para usar de uma forma extraordinária. Sim, Maria era uma mulher correta, favorecida, agraciada por Deus, conforme Lucas 1, versículo 26 ao 28. Lucas 1, versículo 26 e 28 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. Percebe, meu amigo, que o anjo diz: salve, agraciada. Ele não diz ave
Ele não fala ave. Ave não é uma saudação bíblica. Ave não é e nunca foi uma saudação bíblica, mas sim uma saudação romana. Era usada em cumprimento aos imperadores. As pessoas diziam ave César, ave, ave. Era uma saudação romana. Eu quero mostrar agora para os amigos isso de acordo às escrituras e não de acordo à tradição. E volto a dizer, nós acreditamos na tradição desde que a tradição não seja uma contradição. Respeitamos Maria como respeitamos todas as mulheres e santos que deixaram seus escritos registrados nas escrituras. Nós não ofendemos nada, nós só não reconhecemos os dogmas romanos atribuídos a Maria. Isso nós não reconhecemos, mas reconhecemos Maria como uma mulher santa, digna sim de toda a santidade, sim, do nosso respeito, sim. Mateus 1, versículo 24 e 25, eu vou mostrar provas bíblicas de que Maria não permaneceu virgem, ela não permaneceu virgem após dar à luz a Jesus. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. A Bíblia diz, ele não conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. José não conheceu Maria até que ela deu à luz a Jesus. Gênesis 4:1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Quero dizer ao amigo que a palavra conhecer nas escrituras, nesse texto, quer dizer, teve Maria como esposa, teve relações com Maria. É o que a Bíblia coloca. Lá em 1 Samuel 1, versículo 19 e 20, conta a história também de uma mulher amargurada. O nome dela era Ana e não tinha filhos. Diz assim, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana, marido de Ana, conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela, tenho pedido do Senhor. Então Elcana, que era o esposo dela, conheceu ela e ela deu à luz a um filho. Conhecer, quando nós lemos o texto, José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz, isso prova que José de fato habitou com Maria como esposo. Maria teve, depois do nascimento de Jesus, filhos e filhas, é o que as escrituras colocam. Mateus 13, versículos 53 e 56. E aconteceu que Jesus, concluindo essa parábola, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde vem? Ou de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, vem ou veio, pois tudo isso? De onde, pois, veio tudo isso? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Eram 4 os irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. Eu quero dizer ao amigo, o objetivo nosso não é ofender a sua fé, mas não posso deixar de acreditar no que está escrito. Eram 4 os irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. Também Marcos 16:1. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungir a Jesus. Maria, mãe de Tiago, lembra lá o texto lá? Mateus 13, versículo 55, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Amém? Então nós estamos provando. Também Marcos 3, versículo 31 ao 33. Chegaram então os seus irmãos, os irmãos de Jesus e a sua mãe, e estando fora, eles estavam fora, mandaram-no chamar, e a multidão estava sentada ao redor de Jesus, e disseram-lhe, eis que tua mãe e os teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus perguntou. Disseram, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Marcos 3, versículo 31 ao 33. Percebe que Jesus fala de irmãos de sangue e irmãos de fé. Ele fala, minha mãe e meus irmãos. Quem é minha mãe e meus irmãos? Ele reúne, ele diz, aquelas pessoas que estavam ali, era a mãe e os irmãos dele. Ele separa os irmãos de fé com os irmãos de sangue.
João 7 também, versículo 1 ao 5. Depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo a festas dos judeus e dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido e que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifeste-te ao mundo, os irmãos de Jesus disseram, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de Jesus criam neles. Mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, Jesus. Ele não manifestava livremente, mas como em oculto. Eu li João 7, versículo 1 ao 5 e o versículo 10. Os irmãos de Jesus. E nosso irmão Paulo também reconhecia Tiago como irmão de Jesus também. Isso está em Gálatas 1, versículo 18 ao 19. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1, versículo 18 e o versículo 19. Então está aí, meu amigo, minha amiga, o testemunho dos nossos irmãos, tudo indicando que realmente não faz diferença uma mulher ter filhos. Era uma bênção naquele tempo a mulher ter filhos. Nada impede de Maria ser uma mulher santa tendo filhos. Nada impede de Maria ter sido uma mulher santa tendo uma família. Nada impede. Também quero colocar aqui com os amigos, as pessoas acreditam que Maria, ela foi levada aos céus. Que Maria foi levada aos céus. Eles chamam isso Assunção de Maria. A Assunção de Maria. E esse foi o último dogma a ser proclamado por obra do Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950, na Constituição Apostólica Manifecentíssimos Deus. O Papa afirmou que depois de terminar o curso terreno da vida dela, de Maria, ela foi assunta de corpo e alma à glória celeste. Ele diz assim, no documento DS 3903, ele diz assim: finalmente a Virgem Imaculada, preservada, imune de toda a mancha da culpa original, termina o curso da vida terrena. Terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como rainha, para assim se conformar mais plenamente com o seu Filho, Senhor dos senhores, vencedor do pecado e da morte. É o testemunho de um homem dizendo que Maria foi levada aos céus. É o testemunho do Papa Pio XII em 1950. Ele diz que Maria foi aos céus. E como fica as palavras de Jesus lá em João 3:13? Jesus diz: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como fica isso? Como? Se você ler também, meu amigo, Hebreus 11, onde fala dos heróis da fé, diz que todos os heróis da fé, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. O versículo 40 diz assim: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Os que morrem só receberão o galardão na vinda de Jesus. Só receberão o galardão na vinda de Jesus. Não é isso? Diz as Escrituras que ao toque da 7ª trombeta, Apocalipse 11, versículo 15 ao 18, houve grandes vozes nos céus que diziam que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E diz que os anciãos diziam assim: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, versículo 18, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, tempo de dares o galardão aos profetas, aos teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e tempo de destruir os que destroem a terra. Só serão recompensados na vinda de Jesus. Os mortos, portanto, estão inconscientes. Eu quero mostrar para você versículos bíblicos que mostram que os mortos estão inconscientes. Jó 3, versículo 13 ao 19, lá os cansados repousam. Os cansados repousam, os cansados na sepultura. Jó 14, versículo 7 ao 15, os mortos como o ramo da árvore. Salmo 6 e 5, na morte não há lembrança. Salmos 88, versículo 11 e 12, sepultura, destruição, esquecimento. Salmo 115, 17,
Os mortos não louvam ao Senhor. Salmo 115, 17. Salmos 146 e 4. Os pensamentos dos mortos perecem. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Os mortos nada sabem. E Eclesiastes 9, 10. Não há conhecimento na sepultura. Isaías 38 e 18. No sepulcro não louvarão ao Senhor. Eu quero que o amigo observe claramente o ensino inspirado de Davi. Seu fôlego se vai e ele retorna à sua terra. Naquele dia seus pensamentos perecem. Salmo 146, versículo 4. Naquele dia seus pensamentos perecem. Também existe um dogma, também proclamado em 1854, no dia 8 de dezembro de 1854. Esse dogma considera que Maria foi uma mulher imaculada. Ela foi chamada Imaculada Conceição. Então a Imaculada Conceição foi solenemente definida como dogma pelo Papa Pio IX em sua bula Inefabilis Deus. Em 8 de dezembro de 1854, a Igreja Católica, a Igreja Romana, considera que o dogma é apoiado pela Bíblia. Maria era também um ser humano, como nós, pecadora, como todos os outros, que necessitava de Jesus Cristo como seu Salvador, como todas as outras pessoas. E Romanos 5,12 diz que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E 1 Coríntios 15, versículo 21 ao 23, assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então os que morrem hoje só serão ressuscitados na vinda de Jesus. Esse é o ensinamento bíblico. 1 Coríntios 15, versículo 21 ao 23. Este é o ensinamento bíblico. Amém? E Eclesiastes 9, versículos 6 e 10 diz assim: porque o amor, o ódio de quem morreu, a inveja pereceram, não tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma. Os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. O ensinamento de que os crentes morrem e vão aos céus não é bíblico. Nós encontramos em João 11, versículo 11 ao 14, as irmãs de Lázaro dizendo que ele ia ressuscitar no último dia. Nós acreditamos nisso. Também eu quero trazer aqui para os amigos um texto que está em João 5, versículo 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então vai vir um dia em que todos que estão no sepulcro vão ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, e vão sair ou para a vida ou para a condenação. Isto é o que a Bíblia ensina. E nosso irmão Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 11 e 12, ele diz assim: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo diz: eu espero chegar à ressurreição dos mortos. Os crentes das Escrituras nunca acreditaram que alguém ao morrer vai ao céu. Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 13 ao 18: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Não seja ignorante, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós estamos esperando, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, não é pela nossa palavra, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18 de 1 Tessalonicenses 4, e o versículo 18 diz assim: portanto consolai uns aos outros com esta palavra. Consolai uns aos outros com esta palavra. A igreja de Deus espera a ressurreição. A igreja de Deus prega, e as escrituras toda apresenta que um homem que morreu só tornará a viver por meio da ressurreição. Meu amigo, se você quer
e quer ter esperança, tenha esperança no que a Bíblia diz. Não fique esperançoso naquilo que não é verdade. Não tenha esperança naquilo que não é correto, naquilo que é um paganismo, naquilo que é um ensinamento falso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Deus possa dar graça. Quero ler Atos 2, versículo 29 e versículo 35. Homens e irmãos, seja lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu espero ter contribuído, eu espero ter ajudado você neste raciocínio. Espero que você tenha de fato compreendido a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.